Caros amigos, hoje acabo de vir da missa da solenidade da Santíssima Trindade e fiquei surpreso de ver a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho de hoje. Eles se complementam muito bem, foram inspirados realmente pelo Espírito Santo para ser feito neste dia, a missa deste dia. Então, eu me reporto aqui aos livros da Maria Valtorta, aquela mística italiana conhecida, mais na Itália e em outros lugares do que aqui no Brasil, do qual eu sou o que divulga os originais, e um deles é esse que eu estou fazendo agora. Esse aqui estou fazendo por enquanto em voz, né, pela viva voz e não por texto, porque estou sem tempo. Infelizmente, hoje é um dia que eu estou realmente sarando de um resfriado forte, mas vai assim que Deus me ajude a falar aquilo que é fundamental. Não a forma, não a vestimenta daquilo que eu falo, mas o ímã, a coisa mais íntima daquilo que eu vou falar. Jesus, na sua obra, ele começa a sua obra explicando para Maria Valtorta que ela tem que pegar um caderno novo e começar a escrever aquilo que ele vai ditar, ou que ele vai falar para ela escrever conforme ela viu. Então, ele já de cara, ele fala o seguinte: Jesus me ordena, em 22 de agosto de 1944, isso é a Maria Valtorta falando, pega um caderno novo, copia na primeira folha o ditado do dia 16 de agosto, nesse livro se falará dela. Dela é de Maria, é da sabedoria também. Eu vou deixar para ler isso no fim, porque ele é muito denso, difícil de se entender logo de cara. Eu vou procurar explicar com palavras simples, mas o que ocorre é que é colocado na primeira coisa que se vê nesse livro, é exatamente uma transcrição do capítulo 8, versículo 22, dos Provérbios de Salomão, dizendo assim: Deus me possuiu no princípio de seus caminhos. Então, esse é o que nós vamos falar nesse vídeo, nesse áudio. Em um dos seus relatos, Jesus explica para Maria Valtorta como foi o pensamento de Deus antes do mundo ser criado, antes de qualquer coisa no mundo, fora dele mesmo, fora das três pessoas da Santíssima Trindade, serem criadas. Eles, sendo amor, quiseram expandir esse amor para mais pessoas, para mais criaturas suas, criações suas, né? Porque eles eram suficientes, mas como é amor, amor é expansivo, amor quer sempre se expandir. Então esse foi o pensamento, o desejo. É importante a gente lembrar o seguinte, que quando Deus pensa, ele não vai pensar depois melhor. Ele pensa uma vez só, já pensa perfeitamente que isso era o bom. Mas eles já sabiam, né, que haveria um risco nisso. É o risco de nem todos aceitarem o amor. Mas só pode conviver no amor, conviver com ele, aqueles que aceitam o amor como ele é. Aquele que não aceita o amor como ele é, vai para o desamor, portanto, vai acabar tendo um lugar reservado para essas pessoas que não querem viver com ele. O amor, ele pressupõe o próprio amor em si, que é Deus, e a liberdade das pessoas. As pessoas são livres para aceitá-lo ou não. E eles já sabiam que, ao fazer isso, ao expandir para outras criaturas que eles iam fazer, eles sabiam que haveria aquelas criaturas que não o aceitariam. E no caso humano, a Eva e depois o Adão, que não aceitariam, que seriam, vamos dizer, rebeldes ao seu ensinamento e por isso introduziriam o desamor no mundo. Quero dizer, no mundo humano, porque no mundo celestial isso já aconteceu com Satanás, que foi o primeiro. Então Deus, sabendo disso, que haveria uma Eva, que seria o início de todo o processo de pecado no mundo, precisava de uma pessoa maior que a Eva, maior, que iria simplesmente anular aquilo que a Eva produziu no mundo. E essa pessoa seria Maria. Na mente de Deus,
ela já estava criada, vamos dizer assim, quase que entre aspas, né? Não humanamente, não era um nascimento humano dela, mas criada na mente de Deus, foi antes de fazer qualquer coisa no mundo. Então, essa Maria seria o modelo para tudo e qualquer criatura. Para as pessoas humanas, as coisas humanas, ela seria o modelo para o seu próprio filho, parte humana do filho, sua carne, seria modelo para todas as mulheres, a própria Eva, ela, porque ela seria perfeitíssima em tudo, seria uma obra-prima de Jesus na parte humana. Então a vitória já estava garantida com o pensamento, a criação de Maria na mente de Deus. Ora, Maria seria a mãe da sabedoria. Sabedoria seria o próprio Deus, Jesus, né? Mas ela seria a mãe da sabedoria. Por isso, toda a sabedoria que tem o filho, ela precisava ter porque ela é a mãe da sabedoria. Então ela é instruída, ela é colocada dentro dela, desde o pensamento de Deus, colocado tudo o que ele faria. E depois que ela nasce, então, ela já sabe tudo, como são, como foram, e ela tem um lugar de destaque muito grande. Só inferior do seu próprio filho, porque filho é não só homem, mas é Deus também. Então, quando nós lemos, eu vou ler daqui a pouco esse texto, que é a primeira leitura de hoje, vamos pensar que dali ele está falando dela. Jesus fala depois, em outro ponto do livro da Maria Valtorta, que se chama o Evangelho como me foi revelado, fala que é dela que ele está falando quando Provérbios 8, 22 está sendo falado. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu, quando traçava a abóbada sob o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Então vejam que Maria já estava criada na mente de Deus, com perfeições que ela tem, com a sabedoria que seria ela, em primeiro lugar, sabedoria, mãe da sabedoria, né? Ela já sabia tudo, já era o modelo de tudo. Então, os olhos azuis de Maria serviram de inspiração quando Deus criou o mar. Isso quem falou não fui eu, foi ele, Jesus, que falou, que foi assim nos escritos da Maria Valtorta. Então, isso para ter um exemplo. Ele foi criando, cada coisa que Deus criava, ele olhava para a sua perfeita criatura, né, para fazer o máximo possível parecido com ela, porque ela era a sua máxima perfeição humana. Agora vamos ver o que diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então se cumpre em Maria Valtorta
essas revelações que Jesus vem fazer, ele próprio e através do Espírito Santo, sobre as coisas como foram, para nós agora sabermos, como foram exatamente em Provérbios, para explicar-nos, para ensinar-nos e para até falar das coisas futuras, como acontece com as visões, com aquelas aparições de Nossa Senhora, que é a sua embaixadora ao longo do mundo, nos lugares que realmente ela aparece. E agora eu vou ler aquilo que eu já tinha dito, que foi a primeira coisa que Jesus mandou escrever na obra que ele ditaria, que escreveria sobre o Evangelho como foi revelado, e que durou 4 anos de escrita diária, e depois mais uns 3 anos de escritas, nem sempre diárias, mas foram praticamente 7 anos para ser editada esses 10 volumes, que hoje são 10 volumes, de 500 páginas cada um, portanto 5 mil páginas desse Evangelho. Ele manda iniciar desta forma. Em 22 de agosto de 1944, Jesus me ordena, diz Maria Valtorta. Pega um caderno todo novo, copia na primeira folha o ditado do dia 16 de agosto. Neste livro se falará dela. Obedeço e copio. Antes de começar a ler esse ditado de 16 de agosto de 1944, eu já vou dizer que é muito denso isso, terá que ser lido e relido bem devagar para interpretar aquilo que eu procurei falar um pouco antes, né? E talvez eu fale mais alguma coisa no fim. Então Jesus diz, hoje escreve apenas isto. A pureza, na sua expressão máxima, tem um valor que torna o seio de uma criatura capaz de conter o que não podia ser contido. Seria a Nossa Senhora. A Santíssima Trindade desceu com a sua perfeição em um pequeno espaço, habitando-o com as suas 3 pessoas. Esse pequeno espaço é Nossa Senhora. Encerrando lá o seu infinito, sem diminuir-se com isso, pois o amor da Virgem, em maiúsculo, né? E a vontade de Deus dilataram este espaço até transformá-lo num céu. Eis como essas características se manifestaram. 2 pontos. Agora aqui ele vai falar da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. Assim como no 6º dia, o Pai recria a criatura com C maiúsculo, né? Ele diz recria, provavelmente porque na cabeça dele ela já estava criada, né? Mas vamos dizer assim, ele recria essa criatura no 6º ano, que é Maria, tendo uma filha digna e verdadeira, feita à sua perfeita semelhança. Então ele precisava de uma nova Eva antes mesmo que a Eva já existisse. A imagem de Deus estava estampada em Maria de tal modo que só no primogênito do Pai, que era Jesus, lhe era superior. Maria pode ser chamada a segundogênita do Pai, porque pela perfeição que lhe foi dada e sabida conservar, por dignidade de esposa e mãe de Deus e também de rainha do céu, vem depois do Filho do Pai no seu eterno pensamento, que ab eterno nela se compraz. Isso ele falou então enquanto Pai. Agora vamos falar enquanto Filho. O Filho, sendo também para ela Filho, ensinando-a por mistério de graça, a sua verdade e sabedoria, porque ele era a sabedoria, quando ainda não era mais que um embrião que lhe crescia no ventre. O Espírito Santo, agora vai falar do Espírito Santo, Jesus vai falar do Espírito Santo, aparecendo entre os homens por uma antecipada Pentecostes, por uma prolongada Pentecostes, amor naquela que amou, consolação dos homens pelo fruto do seu ventre, santificação pela maternidade do Santo. Essa foi a ação do Espírito Santo. Deus, para manifestar-se aos homens da forma nova e completa que inicia a era da redenção, não escolheu para seu trono um astro do céu, nem o palácio real de um poderoso, não quis nem mesmo as asas dos anjos como base para seus pés. Quis um seio sem mácula, que é o seio de Maria. Eva também tinha sido criada sem mancha, mas espontaneamente quis corromper-se. Maria, tendo vivido num mundo corrupto,
Eva, ao contrário, vivera num mundo puro, não quis prejudicar a sua inocência, nem mesmo com um pensamento voltado ao pecado. Sabia que o pecado existe, viu os vultos diversos e horríveis, viu todos, até o mais horrendo vício, o deicídio, mas os conheceu para espiá-los e ser eternamente aquela que tem piedade pelos pecadores e ora por suas redenções. Esse pensamento será a introdução a outras coisas santas que darei para teu conforto e de muitos outros.